Boa noite, o meu nome é Adriano Pinto. Sou operador de trator e há alguns anos, o dono de uma fazenda que fica em uma pequena cidade no interior do Ceará. Ele me contratou para que eu abrisse um carreiro beirando a mata na área da sua fazenda. Aquilo era trabalho de uns 15 dias e para não ter que ir e voltar todos os dias até a cidade, que ficava cerca de uns 40 quilômetros da fazenda, eu resolvi alugar uma casa em um povoado que ficava a poucos quilômetros de lá. E nesse povoado tinha uma pracinha onde todas as noites, quando eu chegava do serviço, já havia alguns homens jogando baralho e bebendo. E sempre após a janta, eu atravessava a rua e ficava conversando e também jogando baralho com o pessoal do povoado. Entre as pessoas que ficavam na praça, tinha um senhor na faixa dos seus 75 anos, chamado Felipe. Ele morava a algumas ruas dali, mas todas as noites ele aparecia no povoado. Ele era um senhor muito engraçado, pois quando não estava jogando baralho, ficava contando seus causos e piadas. E quando alguém duvidava da veracidade das suas histórias, ele queria até brigar e ainda falava: "Me respeite, homem, olhe bem pra mim, vê se eu tenho cara de quem anda mentindo. E se começar a duvidar, eu não conto é mais nada e pronto." O pessoal do povoado dava risada, mas depois pediam para ele contar as suas histórias, e parecia ser uma infinidade de tudo que existia. E o povo julgava não existir. Mas em uma noite, em especial, ele nos relatou um caso sobre uma das mais terríveis criaturas que eu já ouvi falar: o lobisomem. Portanto, a partir de agora, eu vou contar o caso do seu Lipe e o lobisomem. Em 87, eu comprei um terreno que fica lá no pé da serra, depois da fazenda que você está fazendo o serviço. E quando eu comprei a terra, a primeira coisa que eu fiz foi fazer um bananal lá no fundo da casa. Naquele tempo, eu ainda não tinha os meninos, só tinha eu e a minha mulher, que era quem fazia tudo, pois nem dinheiro para uma diária, para alguém nos ajudar eu tinha. A gente foi trabalhando e a plantação aumentou, mas graças a Deus, depois de um ano, a nossa roça já dava mais que o suficiente. E tinha banana de toda qualidade. Era da prata, maçã, da terra e até caturra. E toda semana eu tirava uma carga boa, colocava na carroça de boi, e quando era madrugada eu acordava, ia vendê-la na feira da cidade, e aos poucos eu fui me ajeitando e consegui fazer uma casinha melhor. Só que depois de certo tempo, eu percebi que algumas bananeiras que haviam na parte mais para o fundo da roça, perto do capão da mata, pareciam ter adoecido, pois começaram a secar e depois morriam. Então reparei que sempre pela manhã elas estavam com marcas como se alguém tivesse as arranhado profundamente, e algumas até eram derrubadas. Eu não sabia o que era, mas o que me intrigou foram as grandes pegadas que ficavam em volta. Eram patas de um bicho bem grande, mas como eu não sabia o que era, eu deixei pra lá. Só que depois eu descobri que não era só as bananeiras que estavam sendo destruídas. Pois não é que uma vez quando eu acordei, eu fui pegar os animais para levar as bananas na cidade. Eu reparei que os bichos estavam todos cansados, como se tivessem trabalhado a noite toda. Naquele dia deu foi pena. Os bois chegaram se arrastando, e depois de deixar as bananas na feira, eu fui logo soltar eles em um terreno de um amigo que ficava na entrada da cidade para eles descansarem. Aquele dia, eu fui na casa do meu compadre, o Tião Carreiro, e falei com ele sobre o ocorrido. E na hora, o Tião deu uma risada e me disse: "Tu não sabe o que é isso, não? Pois pode ter certeza que quem está fazendo isso é um lobisomem." Eu não respondi mal, porque eu considerava o Tião como se fosse o meu irmão.
mas pensei que ele já estava ficando doido da cabeça, pois onde já se viu acreditar em lobisomem? E antes de sair de lá, ele me falou que eu reparasse durante a noite, e eu falei que esperaria para ver. E quando cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi soltar os animais no cercado e colocar água no tanque para eles beberem. E foi então que eu reparei que haviam penas de galinhas e sangue saindo do galinheiro. Eu fui até lá e tinha no mínimo 4 galinhas mortas, e faltavam algumas. E quando vi aquilo, eu comecei a pensar que talvez o velho Tião pudesse ter razão. E por isso, eu falei com a Luana que aquela noite eu ia dormir na sala, só para tirar a dúvida, pois se fosse o lobisomem, eu botaria para correr com a minha espingarda. A Luana ainda me aconselhou para não mexer com isso, mas eu nem dei ouvido e fiquei na sala. Só deixei o lampião aceso na cozinha, pois não gosto de dormir na claridade, e fiquei cochilando. Horas depois, eu só escutei um uivo vindo da mata. Eu dei um pulo, peguei o lampião e a minha velha espingarda e saí para ver quem era que estava lá fora. E lá do lado de fora da minha casa, do meio do terreno, eu vi uma silhueta grande, iluminada pela luz da lua lá dentro do bananal. O sangue ferveu e na mesma hora saí gritando e falando que ia atirar. Só que aquilo que estava por lá deu uma bufada e correu para a mata. Eu já estava zangado e por isso eu fui atrás. Mas quando entrei no capão, aquilo sumiu. Eu fiquei parado, querendo descobrir onde ele estava, mas só ouvi os rosnados como se fosse cachorro. E como eu não conseguia ver, eu voltei para casa, mas jurava que poderia ser qualquer coisa, menos lobisomem, porque essa coisa não existe. E por isso, eu não falei nada com ninguém, e nem com a Luana eu falei, pois imaginei que fosse alguém, até mesmo imitando rosnados. Na outra noite, eu acordei com o alvoroço dos animais. Eu fui na ponta dos pés, pois tinha escutado um barulho no fundo da casa, onde ficava o nosso fogão, e naquele tempo era de lenha. Eu fui andando pelo canto da parede, e quando virei a cara, eu tomei uma baforada com um cheiro podre que me derrubou. Não enxerguei nada, caí no chão e escutei aqueles rosnados. E pior, aquela sombra enorme, como de uma pessoa com feições animalescas, deu um rosnado alto, mordeu meu pé e saiu me arrastando com a boca. A minha sorte é que eu estava de bota e consegui me soltar sem nenhum dano. Comecei a gritar para a Luana me acudir e pouco tempo depois, ela saiu de casa, desesperada com os meus gritos, e me achou caído no chão e sem a bota. A criatura foi na direção das panelas que ficavam no fogão a lenha, pois lá ficavam os restos da janta. Aquela fera derrubou as panelas e começou a devorar toda a comida ali. Luana correu, trancou bem as portas e a gente correu para dentro do quarto. Apaguei o lampião e depois só escutei os barulhos das galinhas alvoroçadas. A coisa destruiu o fogão, comeu tudo que estava nas panelas e também comeu 3 das minhas galinhas. Agora eu não tinha dúvidas, era o lobisomem. No outro dia, eu fui na casa do meu compadre e ele disse que era para eu ir colocando os restos de comida na entrada da mata, que ele comia e não invadiu o meu sítio. Oxe, ele quem? Eu perguntei. O lobisomem, uai. E como você tem tanta certeza que é um lobisomem? Perguntei meio cismado. O Tião disse que só sabe que sabe. Eu comecei a deixar os restos de comida como ele falou, e a besta fera não invadiu mais o meu roçado. Mas se era um lobisomem, com certeza era alguém que morava por perto. Então, eu tive uma ideia. Peguei vários anzóis pequenos, daqueles de 4 pontas, que eu usava para pescar, e misturei com a comida
e deixei lá na entrada da mata. E naquela noite, eu ouvi um grito estridente e bem grave, que a Luana acordou na hora, e trancamos tudo com medo daquela criatura invadir a nossa casa. No outro dia, quando voltava da cidade, logo passei no Tião para perguntar a ele o que fazer, pois agora eu havia irritado a fera e aquilo voltaria para se vingar de mim. Chamei e ninguém veio. Então entrei no sítio do Tião e quando abri a porta da casa, ele estava deitado na rede e no chão ali estava cheio de sangue. O Tião se levantou, olhou para mim com a boca toda cortada. Ele veio para cima de mim e eu juro que os seus olhos estavam amarelos, parecendo de bicho. Mas assim que ele tentou me acuar, eu puxei a faca da cintura e ele então parou. Então aquele velho saiu correndo como se fosse um jovem de 17 anos, tamanha a velocidade que ele corria. Eu saí dali às pressas e chegando em casa, logo contei para a Luana e ficamos com muito medo daquela criatura voltar. E não deu outra. Naquela noite, a criatura invadiu meu sítio e dessa vez a coisa fez alarme para fazer questão de sua chegada. Olhei pelas frestas da porta para ver se via aquilo. E então eu vi nitidamente, sob a luz do luar, era uma fera peluda, do tamanho de um boi, com cara de cachorro, e ora andava de 2 patas, e ora andava de 4. Eu peguei a minha espingarda e saí na direção da coisa disparando, e a cada tiro, aquilo corria para uma direção diferente até sumir. Achei que a coisa tinha ido embora, mas quando senti aquele cheiro podre se aproximando, eu olhei para o lado e lá estava a besta, a poucos metros de mim. Eu quase desmaiei, mas se eu desmaiasse seria o meu fim. Então corri para dentro de casa e quando fui fechar a porta, a fera colocou a pata dianteira, impedindo que eu fechasse a porta. E se eu forçasse muito a porta contra aquela pata gigante, a porta quebraria. Luana rapidamente pegou o machado e enquanto eu forçava a porta contra a pata da fera, a Luana deu uma machadada e em um único golpe arrancou a pata da criatura. Aquilo deu um urro animalesco que tivemos que tapar os ouvidos. Tranquei a porta e quando fomos procurar aquela pata peluda, o sangue estava preto e a pata havia se transformado em uma mão. No outro dia cedo, pegamos aquela mão e jogamos dentro do mato. E graças a Deus, depois desse dia a fera nunca mais apareceu e o Tião se mudou de lá. E com o tempo, eu vendi a minha roça e agora moro aqui no povoado. Chega de assombrações. Todos ficaram sérios com a história do seu Felipe, mas após ele terminar, todos caíram na risada. E depois eu fui embora para a casa que eu tinha alugado. No outro dia cedo, eu voltei para a fazenda do seu Sebastião, onde eu estava trabalhando. E na hora do almoço eu fui até a fazenda almoçar, pois a cozinheira havia preparado um porco assado, com feijão de corda, arroz e suco de manga com limão. Reparei que havia um senhor estranho e maltrapilho comendo ali na porta. A cozinheira havia lhe dado um prato de comida, mas quando reparei bem, eu notei que ele não tinha a mão direita. Eu logo lembrei da história do seu Felipe e fiquei pensativo se aquele senhor era o tal do lobisomem, mas quando eu voltei, ele já não estava mais lá. Então perguntei à cozinheira e ela me disse que às vezes ele aparece lá para almoçar. Eu perguntei quem era ele e ela respondeu: "É melhor você não querer saber." E em seguida ela me deu as costas e voltou para a cozinha. Foi a primeira e a única vez que eu vi aquele sujeito. E hoje eu fico me perguntando, será que ele era o lobisomem da história do seu Lipe? Boa noite.
Olá, Rafael. Me chamo Pedro. Esse fato se passou comigo no ano de 2019, pouco tempo antes da pandemia. Moro em Curitiba, no Paraná. Na noite desse ocorrido, eu estava trabalhando no iFood. Era bem tarde, tipo meia-noite ou 1 da manhã. Eu já estava acostumado a ficar acordado até tarde, então fazer essas entregas noturnas era meio que normal para mim. Essa noite estava devagar, então eu dirigia por aí ouvindo música, enquanto esperava que algum pedido chegasse. E quando finalmente apareceu um, eu mal olhei os detalhes antes de aceitar, já que não tinha muitas opções. Eu dirigi até o restaurante de comida japonesa, peguei o pedido, então o aplicativo me colocou na rota de entrega, e o local de entrega ficava a 30 minutos do restaurante. A viagem foi toda silenciosa, pois as ruas estavam desertas. Eu não estava pensando em muita coisa, até perceber que estava entrando em um local desconhecido para mim, sem nenhuma alma viva na rua. E quando faltava 1 minuto para chegar, o aplicativo me mandou entrar em um condomínio que parecia abandonado, como se a obra ali nunca tivesse sido concluída. Eu pensei que talvez quem pediu a comida foi o vigia noturno desse condomínio. E geralmente esses lugares, com vários prédios, não é normal estar desse jeito, como se estivesse abandonado. Mas esse não era o caso. A maioria dos prédios parecia velho e a obra sem conclusão. E a grama ao redor estava enorme. Era estranho. O mapa me mandou entrar em um estacionamento onde havia um pequeno prédio de salas, como se fosse um hospital, eu não sei bem. Parecia ter apenas um andar e estava tão mal cuidado quanto os outros lugares. Eu era novo em trabalhar com aplicativos, então achei a situação normal. Só que a aparência estranha do lugar que me deixou desconfortável. O mapa me mandou para os fundos do prédio, pelo menos era o que parecia. Olhei as instruções para ver se havia mais informações, mas então uma mensagem do cliente apareceu. Ele disse que me viu chegando e pediu para que eu levasse o pedido até uma porta cinza de metal do lado da piscina do prédio. Eu respondi que tudo bem e estacionei ao lado. E depois peguei a sacola e saí do carro. E enquanto caminhava até a porta, eu percebi que aquele era o fundo do prédio. Não havia uma entrada principal, apenas várias portas aleatórias, como saídas de emergência e portas de acesso aos fundos. Mas encontrei a que ele mencionou. Era uma porta cinza de metal, sem janelas, sem marcações e sem nada. E quando me aproximei, eu recebi outra mensagem no celular. Ele apenas disse para que eu entrasse e entregasse para ele. Eu meio que dei de ombros e fiz o que ele pediu, sem pensar muito sobre isso. Abri a porta e entrei. Era um corredor e as luzes principais estavam apagadas e só tinham algumas luzes fracas espalhadas, provavelmente lâmpadas de baixo consumo. Honestamente, eu esperava algum tipo de sala com um balcão ou um lugar óbvio para deixar a comida. Eu pensei, será que eu deveria andar mais para dentro do prédio ou ele virá me encontrar aqui? Peguei o celular para mandar uma mensagem para ele e mandei o seguinte: estou aqui com o seu lanche, senhor. E quando ouvi um clique atrás de mim, eu me virei e olhei para a porta. Puxei a maçaneta, mas ela não se mexeu. Alguém acabou de me trancar lá dentro. O meu celular pintou notificação e quando olhei, era ele dizendo: o lanche é você. O meu corpo ficou trêmulo de medo e o pior foi quando olhei pela abertura que tinha na porta de metal, tipo aquelas portas de prisão, e daí eu pude ver o que vinha ali de encontro a mim.
Eram 3 criaturas horrendas. Parecia uma mistura de cachorro com homem. Os joelhos pareciam dobrados para trás. A coisa andava corcunda. Eles eram magros, focinhos com longas presas, garras afiadas, e 2 tinha pelos negros e o outro pelo amarronzado. Os seus passos eram pesados e a respiração era ofegante. Eu larguei a sacola no chão, peguei uma cadeira de metal e coloquei inclinada contra a fechadura para aquelas coisas não abrirem com facilidade. A minha única opção era seguir pelo corredor e torcer para encontrar outra saída antes que aquelas criaturas me encontrassem. Eu corria e logo ouvi baques na porta. Aquelas coisas tentavam derrubar a porta a qualquer custo, até que eu ouvi a cadeira caindo e as criaturas correndo. E assim, quando comecei a correr pelo corredor, eu ouvi uma porta se abrir e fechar do outro lado do prédio. Eu corri até o final do corredor e encontrei outra porta. E quando abri, eu vi outro corredor mal iluminado com várias salas de 2 lados. Entrei e imediatamente ouvi um barulho de rosnado e passos pesados correndo em minha direção por todos os cantos. Pensei rápido e me escondi em uma das salas. Alguns segundos depois, eu ouvi passos apressados passando pelo corredor e indo direto até a porta por onde eu tinha acabado de passar. E uma das criaturas passou correndo na outra parte do prédio, indo direto para a porta trancada. Aproveitei e corri na direção de onde a coisa tinha vindo, torcendo para encontrar uma saída. E felizmente encontrei. Saí correndo de volta para o meu carro e dirigi dali o mais rápido que pude. Infelizmente, eu acho que a atendente da polícia não entendeu direito a gravidade da situação, porque só mandaram um policial depois de quase 1 hora. Ou a polícia sabia de tudo o que ocorria ali e decidiu não se meter. E quando apenas 2 policiais chegaram, não havia mais nada lá. No entanto, eu fui informado de que aquele condomínio de prédios não estava em funcionamento no momento e não tinha sido usado nos últimos 5 anos. Era meio que um prédio abandonado e sem câmeras. O que teria acontecido se eu não tivesse saído daquele corredor a tempo? Um amigo que acredita em lobisomem, pois ele afirma já ter caçado um. Ele me disse que eu era uma presa fácil, mas essas criaturas são caçadoras e eles se divertem me dando vantagem para fugir e então indo à caça. Pois um lobisomem, ele não vê graça em atacar uma presa que não corre e não se defende. E eles fazem isso em bando, como se a presa fosse um prêmio. E o primeiro a capturar a presa é o campeão ou talvez até o líder da matilha. Passei a ouvir mais esse meu amigo e hoje eu só ando com um kit de caça no porta-malas do carro, uma faca tática, lanternas, taser, 2 carambite, um cinto com kunais, 2 espadas com coldre nas costas, iguais às do Deadpool, spray de pimenta, um drone e uma pistola com sinalizadores. Boa noite. O relato a seguir se passou com a minha tia, mas posso garantir a vocês que é real, pois toda a minha família foi testemunha dos fatos. Bem, era meados dos anos 80. A minha tia se chamava Isabel. Ela era a mais velha de 3 irmãs, e a mais nova era a minha mãe. A Isabel, já com 17 anos, saía muito de casa para ir a bailes com os amigos. Os meus avós sempre a aconselhavam para ela não sair e voltar tarde, pois era muito perigoso. E além do mais, havia boatos de que pessoas estavam sendo sequestradas pela Kombi dos palhaços. E de fato, ali na cidadezinha interior de São Paulo,
Aconteceu de vários jovens desaparecerem misteriosamente. Especuladores diziam que testemunhou a Kombi dos palhaços rondando pelo bairro, minutos antes da pessoa desaparecer. Claro que a polícia não trabalhava em cima dessa hipótese, mas não descartava a possibilidade dos sequestradores estarem usando uma Kombi para cometerem um sequestro. Certo dia, era época de quaresma. A minha avó pediu para a minha tia não sair naquele dia e respeitar a Semana Santa. Mas a minha tia não deu muito ouvido e ainda queria levar a minha mãe para a farra com ela. A minha mãe disse que não ia. Então a Isabel, para caçoar da minha mãe, disse que ela era uma boba e que desse jeito ela nunca ia arrumar um namorado. Bem, por volta de 8 da noite, a Isabel saiu com seus amigos. Eles foram escutar música e beber em uma praça, que ficava próximo de uma igrejinha abandonada. A minha avó não dormiu naquela noite, pois já era mais de 3 da manhã, e nada da Isabel chegar em casa. No outro dia, bem cedo, os meus avós foram atrás dos amigos da Isabel, para ver se ela estava na casa de algum deles, mas não estava. Os seus amigos disseram que ela foi embora por volta de 3 da manhã. Meus avós chamaram a polícia, e naquele mesmo dia a polícia localizou a Isabel, desacordada e muito ferida em uma mata que ficava nas proximidades. Ela foi encaminhada com urgência para o hospital e ficou por uma semana na UTI. E quando ela se recuperou, ela contou o que tinha ocorrido com ela para a polícia. Ela disse que foi embora sozinha para casa. E quando estava a 2 quarteirões de casa, ela avistou algumas pessoas de sobretudo preto. E essas pessoas estavam a perseguindo pela rua. Eram cerca de 4 pessoas. Eles cobriam o rosto com o capuz do sobretudo, e por isso não dava para ver os seus rostos. Muito assustada, ela tentou correr, mas foi detida pelos homens de preto. E em seguida parou uma Kombi, e aqueles homens a jogaram lá dentro. Ela foi amarrada e amordaçada. Eles a levaram para uma espécie de galpão que ficava na mata. Neste lugar havia cerca de 9 pessoas, todos de capuz e sobretudo negro. Aquelas pessoas acenderam velas negras em forma de um círculo e jogaram a Isabel dentro do círculo de velas. Os homens de preto fizeram um círculo e começaram a entoar um tipo de reza em uma língua desconhecida. Ali no local havia apenas um homem que estava sem o sobretudo. Ele estava apenas de calça preta e sem camisa. Ele entrou dentro do círculo onde a Isabel estava. Ela tentou gritar, mas os seus gritos saíam abafados devido à mordaça. O homem começou a encará-la e ela viu os olhos dele mudar do castanho escuro para um amarelo similar a olho de gato. O homem caiu no chão e começou a se debater, enquanto em seu corpo crescia pelos. Os seus ossos se moviam dentro do seu corpo, fazendo aquele homem aumentar de tamanho. Os seus dentes viraram presas pontiagudas e seu nariz se transformou em um focinho de cachorro. Os braços daquele homem iam ficando mais curtos e garras cresciam em suas mãos, enquanto as suas pernas ficavam mais longas e grossas, a ponto de rasgar suas calças. A minha tia achou que iria morrer. Ela achou que seria o banquete daquela criatura, e de fato foi.
Porém, a criatura saboreou a minha tia de uma outra maneira. Aquela coisa imensa e pesada pulou em cima da minha tia e começou a violentá-la sexualmente. Foram horas de abusos violentos, até a Isabel desmaiar. Ela só lembrava que acordou sem roupas e estava dentro de um tipo de porão. A porta de madeira que dava acesso ao piso superior estava trancada, e a janela que havia ali era do nível do chão, onde ela conseguia ver a mata, mas era impossível sair dali, devido às barras de aço que havia na janela. Ela, muito ferida, tentou sair dali, forçando as barras de aço na janela, para ver se conseguia remover as barras. E deu certo, pois as barras eram bem resistentes. Mas a parede cedeu o tijolo e uma das barras se soltou. Ela passou por aquela abertura estreita, mas havia alguns dos homens ali no galpão e a viu escapar. Ela tentou entrar na mata e os homens correram atrás dela. Ela estava bem distante deles, mas eles estavam com espingardas e atiravam nela. Foram vários tiros e somente um dos tiros a atingiu. Ela lembra de sentir uma forte dor no abdômen e não conseguir mais correr, até que caiu e desmaiou. A polícia estava ali por perto, fazendo uma busca. Os policiais escutaram os tiros e correram para o local, provavelmente fazendo os atiradores recuar e fugirem. Nenhum deles foram capturados, pois eles fugiram de moto, e a polícia estava de carro, e a única trilha daquela mata era bem estreita, onde só dava para passar de moto ou bicicleta. A minha tia se recuperou, mas descobriu que estava grávida. Ela não queria um filho gerado por uma criatura que a violentou. Então, ela decidiu abortar. Aborto sempre foi muito arriscado, ainda mais naquele tempo. Bem, havia uma mulher que fazia aborto na região. E essa mulher deu à minha tia um chá de uma planta chamada buchinha paulista. A Isabel teve uma hemorragia causada por este chá e morreu junto com a criança. Algumas pessoas que viram o feto disseram que aquilo não era humano. O feto tinha o corpo parcialmente coberto por pelos e traços caninos. Este fato serviu de lição para as irmãs mais novas. O caso foi muito comentado e especulado na região. Mas devido todo este transtorno, a minha família se mudou de estado. E nos mudamos para Minas Gerais, onde moramos atualmente. Boa noite. O que aconteceu comigo foi um tanto quanto assustador. Eu estava dormindo sozinha no meu quarto. Era por volta de 3 da manhã, quando acordei sentindo uma sensação ruim. Me lembro de estar sozinha em casa naquele dia. Havia somente o meu irmão, que dormia no quarto ao lado, mas ele tinha um sono muito pesado. Os meus pais haviam saído para uma festa em outra cidade, e a casa que eu morava era um tanto afastada de outras casas. Estava deitada, virada de costas para a porta. Foi aí que escutei a porta do meu quarto ranger e uma voz sussurrar algo que eu não conseguia entender. Era como se falasse outra língua. Tentei me cobrir com lençol, mas reparei que o meu corpo estava imóvel sobre a cama. Eu só conseguia piscar e mais nada. E logo comecei a sentir calafrios e o medo tomou conta de mim.
comecei a ouvir passos de algo cruzar a porta e se aproximar de mim, mas não eram passos de pessoas. O barulho dos passos eram de cascos de cavalo. Aquela coisa se aproximou de mim e a temperatura do quarto caiu tanto que eu tremia de frio e achava que iria morrer congelada. E como se fosse uma mensagem telepática, algo com uma voz horripilante dizia atrás de mim: "Ei, eu sou o diabo e eu estou aqui atrás de você. E se você virar, você vai me ver." Nessa hora, lágrimas saíram dos meus olhos. Eu queria gritar, mas não conseguia sequer mover os lábios. Aquela coisa continuava dizendo que era o diabo e pedia para mim virar, para vê-lo. Mas mesmo se eu conseguisse me mexer, eu não faria isso. Aquilo durou por cerca de uns 30 minutos. Aquela coisa sussurrava em meus ouvidos aquelas palavras macabras. E foi quando a minha cachorra entrou desesperada no meu quarto e começou a latir freneticamente. Aquela coisa que dizia ser o diabo começou a rosnar para a minha cachorra. E foi então que comecei a me sacudir. Parecia que os latidos da minha cachorra me livrou do transe. E só consegui voltar a me movimentar depois que caí da cama para o chão. Imediatamente acendi a luz do quarto e não havia mais nada ali. Havia somente a minha cachorra, que agora estava bem assustada e preocupada comigo. Saí correndo e fui para o quarto do meu irmão, mas só consegui dormir quando o dia amanheceu. Nesse dia, eu não sei se era realmente o diabo que estava lá em casa, pois não consegui ver nada. Eu só senti a presença de algo demoníaco no meu quarto. E desde então, eu não durmo mais nele. E só uso para guardar as minhas coisas. Boa noite. Quando se trata de poder, dinheiro, luxúria, juventude, fama, ter a pessoa amada ao seu lado, vale a pena tudo isso quando a sua alma é o preço a se pagar? Agora eu quero saber de você que assiste esse relato. Você se arriscaria a fazer um pacto? O meu nome é Marcos. Na época dos acontecimentos que me levaram a seguir o caminho da esquerda, eu tinha 25 anos, mas para entender por que fiz o que fiz, é necessário que vocês conheçam a história que precede esse momento. Nasci em uma pequena cidade no interior do Rio Grande do Sul, chamada Balneário Pinhal. A minha infância foi marcada pela sombra de um pai que nunca mereceu ser chamado assim. Era um homem que parecia carregar o próprio demônio dentro de si, especialmente quando estava bêbado. O que devo dizer? Era quase sempre. A minha mãe, por outro lado, era uma mulher de caráter que carregava o peso de um lar destruído em suas costas, enquanto limpava as casas de outras pessoas, tentando nos dar um mínimo de dignidade. Ela saía cedo todos os dias, mal tendo tempo para tomar um café, e voltava tarde, exausta, com as mãos ásperas de tanto esfregar os pisos e lavar a roupa dos outros. E o que ela esperava em casa? Um marido alcoólatra que a maltratava tanto com palavras quanto com os punhos. Eu lembro-me de muitas noites que acordava assustado com os gritos sufocados da minha mãe, tentando se proteger dos ataques do meu pai, que chegava tarde do bar cheirando a álcool e com o olhar de alguém possuído por algo maligno. Na sua crueldade, não se limitava apenas aos maus tratos físicos. O meu pai também a explorava financeiramente. Cada moeda que a minha mãe ganhava com seu trabalho árduo era arrancada de sua mão por ele, que a obrigava a lhe dar o dinheiro para comprar mais cachaça. O pouco que sobrava era o que nos mantinha vivos.
mas nunca era o suficiente para afastar o medo e a fome que sempre nos assombravam. E com o tempo, comecei a ouvir fofoca entre os vizinhos. Diziam que quando a minha mãe era jovem, o meu pai havia pago a um feiticeiro para fazer uma amarração amorosa. E isso explicaria porque ela nunca podia deixá-lo, mesmo sofrendo tanto ao seu lado. Em minha ingenuidade infantil, eu tentei acreditar que isso era apenas uma história para assustar as crianças. Mas à medida que eu crescia e via a profunda tristeza nos olhos da minha mãe, eu comecei a acreditar que isso fosse verdade. Algo naquela casa nos mantinha presos, e eu sentia que havia mais do que simples medo por trás da submissão dela. A minha relação com meu pai foi marcada desde cedo por uma mistura de medo e ódio. E cada vez que ele levantava a mão contra a minha mãe, eu sentia um nó de raiva se formando em minha garganta. E com o tempo, essa raiva só cresceu. Eu comecei a odiar aquele homem com todas as minhas forças. Eu não conseguia entender como alguém podia ser tão cruel e tão desumano. O meu ódio por ele era tanto que em muitas noites, deitado na cama, eu desejava que ele simplesmente desaparecesse, que se evaporasse de nossas vidas para sempre. E assim, esse sentimento de rancor e impotência foram se enraizando no meu coração. Odiava o meu pai e odiava a mim mesmo por ser tão fraco e por não poder proteger a minha mãe daquele monstro. Claro, eu era um garoto de 12 anos e o que eu poderia fazer? Eu desejava com todas as minhas forças que ele morresse e que a vida nos desse uma segunda chance, sem o peso da sua presença destrutiva. E eu mal sabia que esse ódio, esse desejo de vê-lo desaparecer, me levaria por um caminho muito mais sombrio que todos possam imaginar. Mas isso, caro amigos, é algo que contarei mais adiante. Aquele dia ficou gravado em minha memória como um dos momentos mais aterrorizantes da minha vida. Eu tinha apenas 12 anos, estava na escola tentando prestar atenção na aula, quando uma sensação estranha se apoderou de mim. Não era uma dor comum, era algo diferente. Uma agonia profunda que parecia enraizar em meu peito, como se algo terrível estivesse prestes a acontecer. A angústia foi crescendo e eu não conseguia me concentrar em nada, além daquela sensação avassaladora de que algo estava muito errado. Eu não sabia como explicar isso à minha professora. Então eu menti. Eu disse que estava com uma dor insuportável no estômago e que parecia que ia desmaiar ou acabar fazendo xixi nas calças. Ela me olhou preocupada e, sem hesitar, ela me deu permissão para voltar para casa, entendendo que eu não podia ficar ali por mais tempo. O caminho de volta foi uma mistura de medo e pressa, e quando finalmente cheguei em casa, o meu coração parou por um segundo. A porta estava entreaberta, algo que nunca acontecia. Um frio percorreu a minha espinha, mas entrei mesmo assim, empurrando a porta lentamente. E foi então que vi a minha mãe no chão da sala. O seu rosto estava machucado, coberto de hematomas e cortes, e havia claros sinais de que ali ocorrera uma feroz luta. O lugar estava um caos, cadeiras viradas, objetos espalhados e manchas de sangue no chão. A cena era aterrorizante e por um momento eu fiquei paralisado, incapaz de processar o que estava vendo. Mãe! Mãe! Gritei correndo até ela e caindo de joelho ao seu lado. Acorda, mãe! O que aconteceu? Mas ela não respondia. A sua respiração era fraca, quase imperceptível, e o meu desespero só aumentava. Olhei ao redor desesperado, mas não havia mais ninguém ali além de nós dois. O meu pai não estava em casa,
o que tornava tudo ainda mais sinistro. O que ele teria feito? Eu sabia que ele era capaz de coisas horríveis, mas ver a minha mãe naquele estado me deixou em pânico. E sem pensar muito, eu corri para fora e comecei a gritar pedindo ajuda. Os vizinhos logo começaram a aparecer e entre eles estava a Dona Maria, uma senhora bondosa que morava por perto. Ela foi a primeira a me socorrer quando viu a minha mãe. Os seus olhos se encheram de horror, mas não perdeu tempo. "Vamos levá-la ao hospital agora mesmo", disse com uma firmeza que eu não esperava. Em minutos, ela veio com o carro e nós a colocamos dentro e corremos contra o tempo. A viagem até o hospital foi angustiante. Eu segurava a mão da minha mãe o tempo todo, sentindo a sua pele fria e úmida. Dona Maria dirigia rapidamente, mas com cuidado, tentando manter a calma, apesar da gravidade da situação. E quando finalmente chegamos ao hospital, os médicos vieram correndo, levando a minha mãe para a UTI. Eu não podia acompanhá-la, então fiquei na sala de espera com o coração na boca, as mãos trêmulas e a mente em um turbilhão de medo. Eu deveria ter estado lá, deveria ter feito algo para evitar aquilo. Dona Maria ficou comigo tentando me consolar, mas nada parecia acalmar a tempestade que se formava dentro de mim. Eu estava sozinho e tudo o que conseguia pensar era no que havia acontecido e em onde estava o meu pai. Os médicos vieram mais tarde para me informar que a minha mãe estava viva, mas com muitas lesões internas. Queriam saber o que havia acontecido, mas eu não tinha respostas. Não sabia explicar, e isso só aumentava a minha frustração e desespero. A polícia foi chamada, mas quando procuraram o meu pai, ele já havia sumido. Ninguém sabia onde ele estava. E depois de 3 dias de angústia, finalmente a minha mãe saiu da UTI e foi transferida para a ala cirúrgica. A Dona Maria, sempre cuidadosa, ela decidiu falar primeiro. Antes de me deixar entrar, ela queria entender o que havia acontecido naquela manhã. Enquanto esperava do lado de fora, o meu coração parecia querer saltar do peito. E não demorou muito até que a Dona Maria saísse do quarto com uma expressão que misturava dor e indignação. Ela me disse que a minha mãe estava acordada, mas que eu precisava me preparar para o que ouviria. Com um nó na garganta, eu entrei no quarto, e a visão da minha mãe ali era tão frágil e me deixou ainda mais ansioso. Ela estava deitada numa cama, com os olhos cansados, mas quando me viu, ela forçou um sorriso fraco, tentando me tranquilizar. Sentei-me ao seu lado, segurando a sua mão, e perguntei o que havia acontecido. A minha mãe respirou fundo antes de começar a relatar. Ela contou que naquela manhã, o meu pai chegou em casa completamente bêbado, como de costume. Ela estava apressada para ir ao trabalho, e seria o primeiro dia em uma nova casa de família, onde ganharia mais do que nos outros trabalhos que ela fazia. Esse emprego poderia finalmente nos dar um pouco mais de estabilidade, mas infelizmente ela havia perdido a hora com tanto para fazer em casa. Estava exausta e atrasada, e mesmo assim tentou se arrumar rapidamente para sair, mas o meu pai entrou furioso, exigindo comida. Queria que ela esquentasse a comida e colocasse no prato para ele. A minha mãe, já sem tempo, disse que ele mesmo poderia esquentar a comida, pois ela precisava sair para trabalhar. Mas ele não aceitou. O orgulho ferido, o álcool, ou talvez a maldade dele. Tudo se misturou e ele exigiu que ela obedecesse como se fosse uma criada. Como se o seu cansaço e a necessidade de sair para trabalhar não tivessem importância. E quando ela se recusou, foi como se algo nele se quebrasse. A minha mãe não entrou em detalhes.
talvez para me poupar, ou talvez porque reviver aquilo fosse insuportável. Mas disse que o que ele fez a seguir foi impiedoso. Agiu como se ela fosse um saco de pancadas, descarregando toda a sua ira e frustração sobre ela. A maneira como a minha mãe contou, com os olhos cheios de lágrimas e a voz trêmula, me fez entender que a violência que ela sofreu foi brutal. E depois de tudo que aconteceu, eu comecei a me perguntar por que essas coisas sempre aconteciam com a minha família. E a cada dia que passava, a raiva crescia dentro de mim. Eu não conseguia entender por que a minha mãe se recusava a denunciar o meu pai. E mesmo com a Dona Maria insistindo tanto para que ela o fizesse, era como se a minha mãe estivesse presa em uma armadilha invisível, incapaz de se libertar. A Dona Maria, decidida a ajudar, ela foi à delegacia e relatou tudo aos policiais. Mas naquela época, as coisas eram diferentes. A palavra da esposa era necessário para apresentar uma denúncia, e a minha mãe se recusou a prestar queixa. E disse aos policiais que havia caído da escada, uma mentira tão absurda que só piorava a situação, e acabou dando em nada. E depois de uma semana no hospital, finalmente a minha mãe foi liberada para voltar para casa, e eu a ajudei a se acomodar, tentando ser o mais cuidadoso possível. Mas o peso da situação continuava me esmagando. O clima pesado se instalou, e ele estava lá na porta de casa, pedindo perdão, com palavras que soavam vazias, desprovida de qualquer sentimento verdadeiro. E enquanto ele falava, eu olhava para ele com puro ódio, um sentimento que eu nunca havia experimentado com tanta intensidade. Ele era a personificação de tudo que estava errado em nossas vidas, e a raiva borbulhava dentro de mim como um vulcão, prestes a entrar em erupção, sem conseguir me controlar. Eu disse a ele que um dia eu mesmo o faria pagar por tudo que nos havia feito passar. As minhas palavras saíram com uma força que me surpreendeu, mas ele apenas me olhou com desprezo. Os seus olhos frios e duros se fixaram em mim, e ele cuspiu as palavras que ainda ressoam em minha mente. Você não é nada mais do que um verme, Marcos. Um peso que só serviu para atrasar a minha vida e a da sua mãe. E não se esqueça, continuou ele com uma arrogância que me enjoava. Queira você ou não, eu sou o homem da casa. A minha mãe, fraca e ainda se recuperando, não podia confrontá-lo. Não queria que ele estivesse ali, mas não tinha forças para expulsá-los de uma vez por todas. O ciclo de abusos e manipulação parecia inquebrável, e ela, exausta, apenas aceitou a sua presença de volta como se fosse inevitável. Eu, por outro lado, não podia suportar mais aquela situação, e eu decidi abandonar a escola. Não havia futuro para mim ali, não enquanto a minha mãe estivesse naquela situação. Eu precisava encontrar uma maneira de ganhar algum dinheiro, de ajudar em casa e de aliviar o fardo que a minha mãe carregava todos os dias. Eu consegui alguns trabalhos simples, pequenos bicos aqui e ali, e cada centavo que ganhava era para ajudar a minha mãe. Ela voltou a trabalhar o dia inteiro, mesmo com o corpo ainda frágil e marcado pelos abusos. Enquanto isso, o meu pai continuava o mesmo, exigia o dinheiro que a minha mãe ganhava com tanto esforço, explorando ela sem piedade. E quando completei 20 anos, me encontrei em uma situação desesperadora que parecia não ter saída. O meu pai, cada vez mais abusivo e descontrolado, começou a levar os seus amigos para beberem em nossa casa. Eles transformavam o nosso lar em um caos absoluto, deixando tudo em desordem. Eles riam, faziam piadas e, para o meu desgosto, se divertiam ao ver o meu pai tratar a minha mãe como se fosse a sua empregada.
Ele não a agredia fisicamente como antes, talvez por medo que eu pudesse intervir, mas ela continuava presa ali, como se estivesse sob uma maldição. A minha mãe não conseguia se libertar e eu não conseguia entender por quê. Isso só reforçava a crença de que, de fato, o meu pai havia feito algum trabalho de amarração para mantê-la sob o seu controle. Era a única explicação que fazia sentido para mim, e foi essa crença que alimentou o meu desejo de fazer algo mais radical. Algo que pudesse finalmente libertá-la e ao mesmo tempo me vingar de todo o sofrimento que ele nos havia causado. Eu sabia que não podia simplesmente sair de casa e deixá-la para trás. Ela dependia de mim, e embora isso me prendesse naquele inferno, eu não podia abandoná-la. Mas o ódio e o rancor que cresciam dentro de mim não me deixavam em paz. E cansado daquela vida, eu decidi buscar ajuda onde muitos não teriam coragem de fazer. Eu fui ver um feiticeiro que morava no meu bairro. Ele era conhecido por suas práticas de magia negra. E embora soubesse dos riscos, eu não via alternativa. Eu cheguei à casa do feiticeiro com o coração pesado, mas decidido quando o encontrei. Expliquei a situação em que vivíamos e o ódio que sentia pelo meu pai. Eu disse a ele que queria mudar de vida, mas acima de tudo, eu queria me vingar do homem que havia destruído a nossa família, e o feiticeiro me escutou em silêncio. Os seus olhos penetrantes me analisavam, como se estivesse avaliando a profundidade do meu desespero. Após um longo momento de reflexão, ele me disse que a única maneira eficaz de alcançar o que eu desejava seria fazendo um pacto com o diabo. A ideia me estremeceu, mas o desejo de vingança era maior que qualquer medo que eu pudesse sentir. No entanto, antes de tomar qualquer decisão, eu precisava garantir que a minha mãe se libertaria do domínio emocional do meu pai. Eu não queria que ela sofresse, ainda mais se algo acontecesse com ele. Pedi ao feiticeiro que desfizesse o feitiço, que eu acreditava manter a minha mãe presa a ele. O feiticeiro advertiu que seria um trabalho difícil e caro, pois envolveria duas tarefas complexas. Primeiro, desfazer o feitiço lançado sobre a minha mãe, e segundo, realizar o ritual necessário para que eu pudesse fazer um pacto com o diabo. O preço era alto, mas eu estava disposto a pagar qualquer coisa para ver a minha mãe livre e me vingar. E durante 6 meses, eu trabalhei incansavelmente sob o sol, economizando cada centavo que podia. E o desejo de libertar a minha mãe e me vingar do meu pai me dava forças para continuar. Eu consegui juntar o dinheiro necessário e, com um pouco que pedi emprestado, finalmente alcancei o valor que o feiticeiro havia pedido. Marcamos o ritual para uma sexta-feira, coincidentemente dia 13 à noite. Havia algo sinistro e ao mesmo tempo satisfatório nessa coincidência. Nessa noite, o feiticeiro desfez a amarração amorosa que, segundo ele, mantinha a minha mãe presa ao meu pai. E quando terminou, ele afirmou que agora a minha mãe estava livre e que nada mais a obrigava a ficar ao lado daquele homem. E depois veio a parte mais difícil, o ritual de me encaminhar ao pacto. E durante o processo, eu senti um frio intenso, como se a própria escuridão estivesse se aproximando. Então ele exigiu o seu preço, pediu um sacrifício, uma alma que lhe fosse entregue. Não podia ser qualquer alma, tinha que ser alguém que compartilhasse o meu sangue. E sem hesitar, eu disse o nome: Ângelo Augusto da Silva. Era o nome do meu pai. Parecia perfeito. Eu me livraria dele sem ter que sujar as mãos, e não havia amor entre nós, apenas desprezo e ódio. O diabo se materializou na penumbra, surgindo das sombras como uma figura esguia.
envolvendo em uma névoa densa que parecia sugar o calor do ambiente. Seus olhos brilhavam com um vermelho infernal. Cravaram-se nos meus, e quando ele falou, a sua voz era um rugido abafado, uma fusão de múltiplas vozes em um só som, como se falassem por 1000 bocas ao mesmo tempo. Ângelo Augusto da Silva, escolhe sacrificar o sangue que te deu a vida. Eu não sei se acho feio ou se te dou parabéns. A menção ao nome do meu pai soou como um trovão distante pela mata. A presença do diabo era esmagadora, como se a sua existência fosse capaz de aniquilar toda a luz no local. A ideia de entregar a alma do meu pai, para mim, já era certa. Ele merece. Eu consegui sussurrar com a minha voz tremendo. O diabo deu um passo adiante, e com ele, as sombras ao redor pareciam se mover. Ele sorriu, um sorriso distorcido e grotesco, onde cada dente parecia uma lâmina afiada e pronta para rasgar. Merecimento, uma palavra doce para um ato tão amargo. Mas te digo uma coisa, criança, não há retorno do caminho que escolhes. O ódio profundo que eu sentia pelo meu pai me empurrou adiante. Respirei fundo, sentindo o ar frio como facas em meus pulmões, e falei com uma determinação recém-descoberta. Eu sei e aceito. Quero que ele sofra. Quero que pague por tudo que fez, não importa o preço. O diabo deu uma risada baixa e sarcástica e fez os pássaros voarem para longe. Ele estendeu a sua mão, uma garra negra que parecia absorver a própria luz, e falou com uma suavidade que fazia a minha pele arrepiar. Assim seja, o sacrifício será feito e o pacto selado. Mas lembre-se, rapaz, ao entregar o seu pai a mim, também te entregas à escuridão que nunca mais te deixará. Está disposto a trocar a tua vida? Estou disposto, respondi. A minha voz era firme, apesar do terror crescente. O diabo sorriu mais uma vez, um sorriso que se alargou até parecer partir o seu rosto em dois, e com um movimento rápido ele agarrou a minha mão. Ele cravou seus dentes no meu dedo e bebeu um pouco do meu sangue. Então, que as trevas te dará o que tu queres, e que a dor seja a única coisa que o teu pai vai sentir. E assim seja. Na mesma hora eu senti uma satisfação ao pensar que finalmente estaríamos livres do meu pai. Eu voltei para casa com o coração pesado, mas decidido. E ao longe eu ouvi gritos e o meu sangue gelou. Era a voz da minha mãe gritando: "Saia daqui agora! Eu quero que desapareça da minha vida!" Corri na direção da casa desesperado. "Eu não vou a lugar nenhum. Você é minha e essa casa também." A voz do meu pai soou alta e ameaçadora. Quando entrei na casa, eu vi a cena que temia. O meu pai estava prestes a agredir a minha mãe, e sem pensar, eu corri em sua direção, segurei a sua mão no ar, interrompendo o golpe. Ele me olhou com ódio, mas antes que pudesse reagir, eu cerrei o punho e dei um soco em seu rosto com todas as minhas forças. "Nunca mais vai tocá-la!" O impacto do golpe o fez cambalear e por um momento o tempo pareceu parar. A sala ficou em silêncio. Apenas a respiração pesada da minha mãe e a minha eram ouvidas naquele instante. Eu sabia que as coisas nunca mais seriam as mesmas. Eu o chamei de bêbado, asqueroso maldito. Lancei em sua cara tudo que estava entalado em meu peito. Toda a raiva, o desespero e a dor acumulados ao longo dos anos saíram como uma avalanche de palavras que eu não conseguia mais conter. A minha mãe, assustada, ela tentou me acalmar, colocando a mão em meu ombro e pedindo que eu parasse, mas eu estava além de qualquer controle.
Ele fez um trabalho de feitiçaria, mãe, e por isso você sempre esteve presa a ele. Como uma mulher tão bonita e trabalhadora como você pode ficar ao lado de um fracassado como ele? As minhas palavras ressoaram na sala, e pela primeira vez na vida, eu vi algo que eu nunca imaginei ser possível. O meu pai abriu os olhos arregalados e começou a chorar. Era uma cena estranha, quase surreal. Aquele homem que sempre foi sinônimo de brutalidade e desdém, agora, frente às verdades que eu joguei em sua cara, estava ali vulnerável, com lágrimas escorrendo pelo rosto. A minha mãe ficou sem palavras, surpreendida pela situação. E sem dizer mais nada, o meu pai saiu de casa. Os seus passos eram pesados, mas sem rumo. Ele simplesmente desapareceu, engolido pela noite. Não sabia para onde ele iria, e naquele momento não me importava. Eu virei-me para minha mãe e a abracei com força, sentindo seu corpo tremer contra o meu. A partir de agora, as coisas vão mudar, mãe. Sussurrei em seu ouvido, decidido a cumprir essa promessa. Eu sabia que a partir daquele momento, as nossas vidas tomariam um novo rumo. O peso que carreguei durante tanto tempo começava a se dissipar, e embora ainda restassem sombras do passado, eu estava pronto para enfrentá-las. Não espere que eu vá falar bem dele, pois esse não é o meu propósito. O caso é que nessa parte, com a minha mãe de fato, ele me ajudou, e financeiramente também. Mas há outro lado nessa história, um lado que vocês precisam conhecer. Por querer invocar o mal para resolver os seus problemas, vem com um preço que nem sempre estamos preparados para pagar. Dona Maria, aquela vizinha bondosa que tanto nos ajudou nos momentos mais difíceis, ela propôs à minha mãe uma sociedade e começaram a fazer bolos para vender. Uma iniciativa que logo se mostrou promissora. Achei genial, mas para ser honesto, eu esperava mais do pacto que havia feito. Não é que eu estivesse insatisfeito, mas a ganância e a ambição que começaram a crescer dentro de mim queria algo mais. Então as coisas começaram a mudar quando recebemos uma notícia que abalou as nossas vidas positivamente. Para ser sincero, o meu pai foi encontrado morto boiando em um lago. O seu corpo estava em estado avançado de decomposição e os peritos confirmaram que ele tinha várias marcas de algo pontiagudo no corpo. As investigações apontaram que ele havia sido vítima de uma gangue a quem devia dinheiro e que, por não ter pago, ele foi brutalmente assassinado. Não vou fingir que sofri ao saber disso. Pelo contrário, eu senti um alívio enorme. Era como se um peso tivesse sido tirado dos meus ombros, e eu sabia que o pacto começava a mostrar os seus efeitos. Pouco tempo depois, eu recebi uma oferta de trabalho que mudaria a minha vida para sempre. Eu fui contratado para trabalhar como chofer particular de um homem muito rico chamado Patrício. Ele já era um idoso, mas queria um chofer que não tivesse nenhuma conexão com a sua família. O velho Patrício era dono de muitas fábricas de plástico, mas a sua vida estava marcada por constantes conflitos com os parentes, que faziam tudo o que podiam para extorquí-lo. Todos os funcionários contratados anteriormente eram familiares, e isso só piorava a situação. Decidido a se livrar da influência da família, Patrício demitiu todos os funcionários e começou a renovar completamente o seu pessoal. O único cargo que ainda faltava preencher era o de chofer. E foi então que, através da Dona Maria, eu soube da oportunidade. Uma das funcionárias que trabalhava na casa de Patrício e que, antes de ser demitida, costumava levar bolos para ele. Ela comentou que o senhor estava procurando alguém de confiança para a posição. Trabalhar para o senhor Patrício foi uma das melhores coisas que me aconteceram. Ele foi muito bom comigo
E nossa relação rapidamente superou a de patrão e empregado, nas longas conversas que tínhamos durante os trajetos. Ele se tornou o pai que eu nunca tive, e de alguma forma eu me tornei o filho que ele nunca teve. Afinal, o seu Patrício era gay. Mas a nossa relação era uma relação quase simbiótica. A minha situação financeira melhorou significativamente com o salário que recebia. Eu pude comprar muitas coisas que antes estavam fora do meu alcance. A minha mãe também estava prosperando com um negócio de bolos em sociedade com a Dona Maria. A nossa vida, que antes estava marcada por dificuldades e sofrimento, começou a mudar para melhor. E após 2 anos trabalhando para o senhor Patrício, ele acabou tendo um infarto fulminante em casa durante a noite e faleceu dormindo de forma tranquila. Mas a notícia me atingiu de maneira terrível. Eu sofri muito, não apenas pela perda do emprego, mas principalmente pelo carinho e respeito que eu tinha pelo Patrício. Ele foi como um pai para mim, alguém que em pouco tempo se tornou uma figura essencial em minha vida. E poucos dias após a sua morte, eu fui surpreendido por uma carta que o Patrício havia deixado. Ele me nomeava herdeiro de tudo, de todos os seus bens, suas fábricas, as suas propriedades e o seu dinheiro. Ele me confiou tudo o que havia construído ao longo de sua vida. Era algo que eu jamais esperava. A surpresa foi tão grande quanto o impacto de sua morte. No entanto, essa inesperada herança não veio sem consequências. Os irmãos do Patrício ficaram enfurecidos, especialmente comigo. Acusaram-me de ter manipulado o irmão, insinuando que eu havia me aproveitado da sua idade avançada e fragilidade para convencê-lo a me deixar a sua fortuna. As acusações eram infundadas, mas a raiva deles era bem palpável. O que deveria ter sido um período de luto e reflexão, rapidamente se transformou em um campo de batalha legal e emocional. Mas não havia como mudar o final. A carta do senhor Patrício era a prova da sua vontade, e assim eu fiquei com a sua fortuna. E com esse dinheiro, eu investi ainda mais no negócio da minha mãe, que amava o que fazia. E como consequência, ela e a Dona Maria se tornaram grandes empresárias, com funcionários e tudo mais. As duas estavam no auge da felicidade e realização, vivendo o sonho que talvez jamais tinham imaginado. E eu me sentia realizado, em parte por ter proporcionado isso a elas. E com a fortuna, permiti-me desfrutar da vida. Gastei a maior parte da fortuna em mim, carros de luxo, viagens pelo mundo, cruzeiros inesquecíveis, roupas caras, eventos de alta sociedade. No entanto, quando completei 35 anos, eu percebi que aquela vida de luxo já não me preenchia, e as coisas que antes me encantavam começou a perder o seu brilho. A minha mãe, por outro lado, estava vivendo uma nova vida. Já havia conhecido outro homem e estava genuinamente feliz. Eu gostava do meu padrasto. Ele a tratava como uma rainha, e isso me dava paz mental. E com a minha mãe bem cuidada e realizada, não tinha nada mais com que me preocupar, exceto comigo mesmo. E foi então que comecei a sentir falta do que o dinheiro não podia comprar: o amor. Apesar de todos os meus sucessos materiais, eu percebi que não tinha ninguém com quem compartilhar verdadeiramente a minha vida. As noites em que estava rodeado de luxo e pessoas importantes se tornaram vazias, sem significado. Estava sozinho, e esse vazio se tornava cada vez mais insuportável. E assim, eu comecei a buscar um amor. Alguém que pudesse preencher o espaço vazio em meu coração. Mas o que eu não sabia era que essa busca me levaria por caminhos inesperados e talvez ainda mais sombrios do que aquele que eu já havia percorrido. Em uma dessas noites solitárias, eu me encontrei em uma boate, tentando, sem sucesso, afogar a minha solidão. E em meio à música alta,
e as luzes coloridas eram um ambiente em que costumava me sentir confortável. Mas naquela noite algo estava diferente, e foi então que a vi. Ela estava sentada no bar, uma visão deslumbrante que parecia destacar-se de tudo o que a rodeava. O seu vestido negro, perfeitamente ajustado ao corpo, brilhava sobre a luz, e o seu longo cabelo caía em suaves ondas sobre os seus ombros. Os seus olhos, de um brilho intenso, observavam o movimento com uma mistura de desinteresse e mistério. Enquanto muitos homens a convidavam para dançar, ela apenas sorria amavelmente, rejeitando com uma leve inclinação de cabeça e mantendo-se distante. Eu me sentia atraído de uma maneira que eu nunca havia experimentado antes. Algo em sua postura, na maneira como segurava o copo tão elegante, tão segura de si mesma, me encantava. Eu decidi conhecê-la, mas ao contrário dos outros, eu não a chamei para dançar. Em vez disso, me aproximei tranquilamente, pedi ao barman outra vodka e a convidei para conversar. Sentamos juntos e a conversa fluiu naturalmente, como se nós nos conhecêssemos há anos. Eu descobri que o seu nome era Isabela, e à medida que as horas passavam, eu me sentia cada vez mais envolvido por ela. Havia algo em sua voz suave e envolvente que me fazia esquecer o mundo ao nosso redor. As nossas conversas se tornaram mais frequentes e logo estávamos nos encontrando quase diariamente. Cada encontro era um novo descobrimento e a conexão entre nós crescia com uma intensidade que eu não podia prever. Isabela se tornou meu refúgio, o meu alívio para a solidão que me havia consumido por tanto tempo. E com o passar do tempo, eu percebi que estava me apaixonando profundamente. Cada sorriso, cada toque, cada palavra trocada só aprofundava os meus sentimentos por ela. Era como se eu finalmente tivesse encontrado algo que valia a pena, algo que preenchia o vazio que a riqueza e o sucesso não conseguiram comprar. E de maneira inesperada, Isabela se tornou o centro da minha vida. Estava perdidamente apaixonado, apesar do entusiasmo inicial. A minha felicidade começou a fluir quando Isabela e eu decidimos ter um filho. E após um período em que tudo parecia estar em harmonia, a gestação dela transcorreu sem problemas. Isabela e eu parecíamos estar cada vez mais próximos, compartilhando a expectativa e a alegria da chegada do nosso bebê. No entanto, pouco depois do nascimento do nosso filho, as coisas começaram a mudar drasticamente. Isabela, que antes era carinhosa e atenciosa, ela começou a adotar comportamentos estranhos, e a mulher que eu conheci e pela qual me apaixonei estava se transformando em uma estranha dentro de nossa casa. No início tentei racionalizar o que estava acontecendo, atribuindo seu comportamento ao estresse pós-parto, algo que na minha ignorância eu pensei que seria passageiro. Mas à medida que o tempo passava, a distância dela se intensificava quando a questionava. Ela simplesmente me ignorava ou dava respostas vagas, sem nem esclarecer o que realmente estava acontecendo. O tempo passou e as coisas continuaram a piorar. Isabela se tornou ainda mais distante e a relação que tínhamos antes parecia um lembrete distante. Ela começou a me trair. Eu vasculhei o celular dela e vi várias mensagens com um garoto que saía com ela. Eu fiquei enfurecido. Ela assumiu que tinha outro amante e, se eu quisesse, ela iria embora sem problemas. Bem, eu não queria isso. Porém, eu me via cada vez mais isolado. Um dia, enquanto tentava organizar os papéis da empresa, eu notei que estava muito cansado. Acabei dormindo sobre a mesa e tive um sonho vívido, um sonho estranho. Eu vi uma figura de um homem no canto do escritório. Achei que a nossa casa havia sido invadida, mas não. Aquele que estava ali era o diabo.
Ele deu um sorriso irônico e falou: "Você está insatisfeito com seu casamento, não é?" Eu sei. O garoto está roubando a atenção que era toda sua. O garoto era um rapaz de 15 anos que Isabela se envolvia. Eu falei que não sabia do que ele estava falando, mas no fundo era verdade. Não se faça de desentendido. Ele continuou dando alguns passos lentos na minha direção e as suas patas ecoando contra o chão de madeira. Eu posso sentir a frustração que borbulha dentro de você, como um veneno que lentamente consome a sua sanidade. O que uma vez foi amor, agora se tornou uma sombra do que era. Engolia em seco, e o meu corpo congelado no lugar, incapaz de reagir, e os seus olhos queimavam com uma intensidade que desafiava qualquer noção de humanidade. "O que você quer de mim?" Perguntei, tentando manter a minha voz firme, mas sentindo o pavor subindo pela minha espinha. Ele riu, um som profundo que estremeceu as paredes. "Eu só quero ajudar você. Afinal, foi para isso que você me chamou da última vez, se lembra? Para conseguir o que queria a qualquer custo. Você conseguiu, não foi? Mas agora parece que a chama está se apagando. Você não vê? A cada dia, ela se afasta mais de você. Seus olhares, seus toques, estão todos voltados para aquele pequeno ser que você trouxe ao mundo. E também para o novo amante." Ele fez uma pausa, saboreando a tensão no ar, e disse: "Mas eu posso mudar isso. Posso devolver tudo a você. O amor, a paixão, até mais do que antes. Basta que você me dê algo em troca." "E o que seria?" Perguntei, já conhecendo a resposta, mas incapaz de aceitar o horror que se insinuava em minha mente. "Ah, você sabe muito bem, meu caro", disse ele, com um brilho maligno nos olhos. "A alma do seu filho e do garoto que é amante da sua esposa. É isso que eu quero. E em troca, você terá tudo o que deseja. A sua esposa voltará a ser sua, e o tempo não será mais um inimigo para você. Eu não voltarei tão cedo para pegar o pagamento final." O meu coração acelerou e senti um suor frio escorrendo pelas minhas têmporas. Eu podia ver o vazio que crescia entre mim e minha esposa, a distância emocional que só aumentava a cada dia. E se ele estiver certo? E se isso for a única forma de recuperar o que era tão precioso para mim? Mas hesitei, tentando agarrar-me a qualquer vestígio de moralidade que ainda me restava. "Olha, ele é apenas um bebê. Como eu vou poder fazer isso?" "Você já fez uma escolha difícil antes, não fez? E olha onde isso te levou. Você tem o poder de decidir e de moldar o seu destino. E isso, com uma troca justa, é apenas uma alma que mal começou a viver, e um garoto que transa loucamente com a sua esposa todos os dias." Ele se aproximou ainda mais até que eu pudesse sentir o cheiro de carniça em sua respiração e falou: "E lembre-se, o seu tempo está se esgotando. Se você não agir logo, perderá tudo." O medo de perder a minha esposa para sempre me consumia, e eu estava disposto a fazer qualquer coisa para tê-la de volta. Qualquer coisa. "E se eu aceitar?" Eu sussurrei, sentindo o peso no meu peito. "Ah, então terá tudo como você deseja. Apenas diga as palavras e eu cuidarei do resto." Ele estendeu a mão e os seus olhos brilhando como uma malícia infinita. Estendi também a minha mão e apertei a dele. O toque era gelado, quase antinatural, mas senti uma corrente de energia percorrer o meu corpo, como se estivesse fazendo um pacto com as próprias trevas. "Está feito", o diabo murmurou com um sorriso satisfeito. "Em breve, você verá os resultados da sua escolha. Lembre-se que o preço é definitivo. Não há volta e nem arrependimento para o que você desejou.
Ele se dissolveu nas sombras e logo acordei sozinho no escritório, mas ainda eu senti aquele cheiro pútrido. E dias depois, precisamos levar o meu filho ao hospital. Ele simplesmente fechou os olhos e não se mexia. E lá recebemos a notícia que, de maneira misteriosa, ele teve um mal súbito. E quanto ao garoto, o miserável, ele estava no funeral do nosso filho e nada havia lhe acontecido até o momento. E isso me destruía de ódio, saber que a minha esposa transava loucamente com aquele maldito. Eu não esperei o diabo agir e contratei detetives para descobrir onde ele morava e os lugares que ele frequentava. E foi em um campinho onde ele jogava bola que eu paguei R$ 60.000 para 2 motoqueiros chegarem até o local e disparar várias vezes contra ele, o matando imediatamente. O diabo mais uma vez apareceu em sonho e ficou extremamente furioso. Não me lembro direito do sonho, mas ele dizia que a vida do garoto pertencia a ele e eu não tinha o direito de fazer o trabalho dele. Bem, apesar do falecimento dele, a minha vida voltou ao normal. Os sentimentos que Isabela sentia por mim continuavam lá e agora estavam mais fortes. Não me julguem, eu fiz isso por amor. Eu amo a Isabela e sei do amor que ela sentia e ainda sente por mim diferente do meu pai. Eu trato a minha esposa como uma rainha. Eu não sei se o diabo voltará novamente. Mas anos se passaram e até o presente momento eu estou feliz com a vida que levo. Boa noite.